Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 3 de Literatura Brasileira 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? E que hoje nós tenhamos um dia agradável de estudo aqui de literatura brasileira, tá? Bem, nós vamos iniciar essa nossa aula de hoje fazendo uma breve recapitulação, né, daquilo que nós vimos na semana passada. Semana passada, nós falamos acerca de um texto que pertence ao momento que ficou conhecido como As Origens. As Origens. Recebe esse nome justamente porque está relacionado ao momento inicial, não apenas da literatura, mas da própria história do Brasil, né? A, a história do Brasil, entre aspas, começa em 1500, com o, o falsamente chamado descobrimento do Brasil, né? Como se o Brasil tivesse desocupado, ninguém morasse aqui, né? As pessoas esquecem que o Brasil já estava ocupado, já tinha gente morando aqui e tudo mais. Porém, as pessoas costumam chamar o descobrimento do Brasil, né? Eu sou um crítico a essa nomenclatura, tá? Na verdade, eu uso uma expressão, deu um branco agora, a expressão que eu uso, né? E, na verdade, foi a usurpação, né? A usurpação da terra brasileira, né? Os europeus usurparam a terra, a nossa terra brasileira daqueles que aqui já moravam, né? Então, os índios tiveram a sua terra usurpada, tomada, subtraída por parte dos portugueses, né? Então, foi o que aconteceu ali em 1500, tá? E aí nós vemos que essa literatura, que é chamada de literatura das origens, ela vai apresentar informações acerca desse momento aí, desse momento inicial da nossa história e desse momento inicial da nossa literatura também, tá? Ele é chamado de origens justamente por causa disso, tá? Nessa chamada literatura de informação, né, essa literatura de origem, desculpa, ela ela tem uma ela tem duas subdivisões e uma delas é chamada de literatura de informação. É chamada de literatura de informação justamente porque apresenta informações sobre essa nova terra encontrada, né? Sobre essa nova terra ocupada, né, pelos portugueses. E aí, como o próprio nome já diz, essa literatura ela tem a finalidade de informar. É o caso da Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? A Carta de Caminha ao rei de Portugal, ela apresenta informações sobre a terra brasileira, sobre aqueles que aqui já moravam, sobre as suas aparências, sobre a terra propriamente dita, sobre a fauna, a flora, né, sobre as riquezas do lugar. Então, é uma literatura que vai dar informações sobre o nosso território brasileiro, recém encontrado pelos portugueses. Lembrando que já era ocupado aqui por, por diversas nações. Tá? Então, essa literatura das chamadas origens, ela tem uma parte que é de informação. E a outra parte é de uma outra natureza, né? Que é justamente o texto que nós vamos falar hoje, ele pertence a essa outra subdivisão,
desse momento aí chamado de origens, tá? Eu passei para vocês lerem, espero que tenham lido, tá? Espero que tenham lido, ok? E nessa leitura vocês já podem perceber aí algumas diferenças em relação ao texto que nós lemos na semana passada, tá? Então, sem mais delongas, eu quero colocar aí o texto que está proposto para hoje, para nós lermos e refletirmos um pouco acerca dele. Na semana passada, nós fizemos uma análise estrutural, falamos sobre diversos tipos de análises, né, e fizemos uma análise específica, né, no caso, a análise estrutural do texto que nós lemos aqui, né? Nós vimos como é que estava estruturado, montado o texto da carta, né? E comentamos de forma breve também sobre uma análise temática, né? O assunto que é apresentado no texto escrito pelo Vaz de Caminha. E hoje nós vamos continuar vendo um pouco mais acerca da mesma análise, nós vamos continuar vendo a análise estrutural, só que hoje de um texto diferente daquele que nós vimos na semana passada. Ok? Deixa eu colocar aí logo o texto na projeção. Aí está o nosso texto de hoje. Tá? Aí está o nosso texto de hoje. E aí eu queria que vocês me dessem um retorno aí. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver, me ouvir bem e ver bem o texto? Estão conseguindo? Me deem um retorno aí, por favor. A Letícia está, o Breno. Quem mais? Os demais estão vendo e ouvindo bem? Okay. Sim, professor. Ok, muito obrigado pelo retorno. Aproveitem e coloquem logo aí a primeira chamada, a primeira presença de vocês, botem logo aí presente no chat. Tá? Os 19 que estão aí, coloquem presente, por favor. Bem, então esse é o texto que nós vamos analisar, tá? E como eu já disse, nós vamos retornar à mesma análise que fizemos na semana passada. Na semana passada nós fizemos uma análise estrutural e hoje nós vamos fazer também uma análise estrutural desse texto aqui. Por que vamos repetir o mesmo tipo de análise? Porque nós estamos diante de um texto diferente. E aí eu queria que vocês já participassem respondendo aqui a minha pergunta. Qual é a grande diferença que vocês notam entre esse texto de hoje e o texto da semana passada? Qual é a grande diferença que vocês notam? O outro era em prosa, esse daí é em poesia. Muito bem, Francisco José. Muito bem, isso mesmo. Essa é a grande diferença entre os dois textos, tá? É uma diferença estrutural. Né? Os dois textos estão estruturados de forma diferentes, de maneiras diferentes. Tá? O da semana passada, como acabou de ser dito, era um texto em prosa, tá? Estruturado em frases ou orações, né? Em períodos, parágrafos, capítulos, certo? E esse texto de hoje, ele está estruturado de uma forma diferente, certo? E aí nós vamos analisar esse texto a partir de agora. Eu não vou estar visualizando o chat, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, por favor, usem o microfone e peçam a palavra, que em momento oportuno eu cedo a palavra para vocês. Então vamos lá. Numa análise estrutural, pessoal, de um texto em versos como esse aqui, nós temos algumas tarefas bem específicas e eu peço demais a atenção de vocês, tá? Porque aqui nós vamos aprender algo que talvez nem todos saibam com algum detalhe, né? Talvez alguns saibam, mas de forma superficial, porém precisamos aprender de uma forma mais detalhada também, tá? Então, olha, esse texto que claramente está estruturado em versos, nós estamos vendo aqui, ó,
né? Tem o título é do Santíssimo Sacramento. E aí eu peço a vocês encarecidamente, pessoal, encarecidamente, por favor, aprendam isso, aprendam o que eu vou dizer aqui agora, tá? Aprendam o que eu vou dizer agora. Quando a gente vai falar do título de uma poesia, seja de um soneto, seja de uma balada, seja de uma elegia, de uma ode, seja lá o que for. Se é uma poesia, só um poema, você vai fazer referência a ele, o título dele vem entre aspas, como está aqui, ó, do Santíssimo Sacramento, entre aspas. Tá? Se fosse o título de uma obra inteira, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí você botaria sem aspas em itálico, assim, sem aspas, tá? Se fosse o título de um livro, como é o título somente de um poema, é sem itálico, sem negrito, entre aspas, que você faz uma referência a ele. Tá? Então, o texto é o título do Santíssimo Sacramento, da autoria do José de Anchieta. Do José de Anchieta. Nós vemos claramente que o texto está estruturado não em frases. Não em frases. Ok? O que é uma frase? É um enunciado com sentido completo. Se você olhar isso aqui, ó, cada dia. Cada dia. Cada dia não tem sentido completo. Cada dia o quê? Cada dia o quê? Não tem sentido completo. Do mesmo jeito aqui, ó, crua morte. Crua morte. Crua morte o quê? Sua graça. Isso não é uma frase. Isso é um sintagma. Tá? Sua graça é um sintagma. É um sintagma nominal. Crua morte é um sintagma nominal. Cada dia é um sintagma nominal, mas não são frases, porque para ser frase precisa ter um sentido completo. E não tem, não dá para entender o que é que está sendo dito, só dá para ter sua graça. Sua graça, tá? Se fosse assim, socorro, aí teria o sentido completo, né? Cuidado, cão bravo, aí é uma frase, tem sentido completo, né? Mas aqui, nesses últimos enunciados aqui, de cada grupo de versos desse aqui, não são frases. Do mesmo jeito aqui, ó que divino manjar, né? E por nós na cruz passou. E por nós na cruz passou. Ó, não tem sentido completo. Passou o quê? Se você pegar só essa linha, não tem sentido completo. Então, aqui, esse texto em versos, ele não está estruturado em frases. Tá? Ele não está estruturado em orações. Ele não está estruturado em períodos. Ele está estruturado em linhas. Em linhas. E nós chamamos essas linhas, a informação é óbvia, muito óbvia, mas eu repito a vocês o que eu já disse diversas vezes, eu não me canso de ensinar também o óbvio, certo? Essas linhas, elas são chamadas de versos, ok? Nós temos aqui, ó, 4 versos, ok? 4 versos. Esses 4 versos estão juntos, formando um conjunto de 4 versos. Separa, e aí nós temos outro conjunto de 4 versos. Separa, e nós temos outro conjunto de 4 versos. E assim sucessivamente. Vejam, o poema inteiro está estruturado em conjuntos de 4 versos, do início ao fim. Vocês que leram, né, todos deveriam ter lido, vocês que leram viram que o poema inteiro está dividido em
conjuntos de 4 versos. Certo? A informação é óbvia, mas eu vou dar a informação, tá? De como é que nós chamamos esse conjunto de versos, independente da quantidade de versos. Vocês sabem, tá? Acredito que saibam, como é que nós chamamos esse conjunto aqui, ó, de 4 versos. Como é que nós chamamos esse conjunto de 4 versos? Me digam aí, o que é que vocês sabem? Estrofes. Muito bem, isso mesmo, tá? Repita, é uma informação óbvia, tá? E eu não me canso de iniciar pelo óbvio, tá? Nós temos aqui diversas estrofes de 4 versos. Diversas, tá? Do início ao fim do texto, ele está estruturado em estrofes. Então vejam, é uma estrutura diferente da estrutura de um texto em prosa. Um texto em prosa se estrutura em frases, períodos, parágrafos, capítulos. Tá? Já uma poesia, não. Numa poesia, nós temos o texto estruturado em linhas, que nós chamamos de versos. Esses versos, eles se agrupam, estão agrupados, formando estrofes. Tá? Agora eu vou apresentar uma informação para vocês que talvez não seja tão óbvia e talvez nem todos vocês saibam. Alguns podem saber, outros talvez não. Como é que nós chamamos esse conjunto de versos? Aliás, como é que nós chamamos essa estrofe formada por 4 versos? Como é que nós chamamos? Vamos lá. Agora eu quero ouvir vocês. Agora já. É chamado de quadra. Ok. Por que é uma quadra, Gilberto? Só para nós darmos aqui uma exatidão maior. Por que é chamado de quadra essa estrofe, especificamente essa daqui? Né? Por que essa estrofe é chamada de quadra e não de um outro nome? Porque tem outros nomes para essas estrofes de 4 versos também. Chamado de quadra por conta da disposição das rimas distribuídas entre as estrofes. As rimas, elas não são, além de conter só 4 versos, as rimas, elas não são intercaladas. Ok. Você conhece um soneto, Gilberto? Conhece, né? Obviamente. Eu estou perguntando só uma pergunta de retórica. Conhece um soneto, Gilberto? Sim. Como é formado um soneto? Qual é a estrutura de um soneto? Sonetos, se eu não me engano, professor, são distribuídos em 3 estrofes de 3 versos e 2 estrofes com 4 versos. Na verdade, são 2 de 4 e 2 de 3. Pronto, confundi, professor. Então são duas estrofes com 4 versos e 2 com 3. Isso. Como é que nós chamamos as estrofes de 4 versos lá na grande maioria, na esmagadora maioria dos sonetos? As 2 primeiras estrofes do soneto, tá? Deixa eu abrir aqui um soneto rapidinho para eu mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui um soneto, que aí olhando é melhor, tá? Eu vou abrir aqui um soneto que nós vamos ler na próxima aula. Na próxima aula. Nós vamos na próxima aula ler esse soneto aqui. Deixa eu colocar aí na projeção para vocês. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Espera aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aí o soneto, tá? Pronto, tá aqui um soneto. Isso aí é um soneto que um dos que nós veremos na próxima semana, tá? Ó, ele tem 4 estrofes. Vocês estão vendo aí. 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas estrofes têm 3 versos. Como é que nós chamamos essas 2 estrofes aqui de 4 versos nesse soneto?
Alguém sabe como é que nós chamamos essas duas estrofes com 4 versos? Pronto, Reniela está dizendo quartetos. Muito bem, Reniela, está certíssimo, tá? Nós temos 2 quartetos aqui no início desse soneto. Mas, né, corretissimamente, eu ressalto isso, deixa eu voltar lá o texto do Anchieta, mas corretissimamente, aqui no texto do José de Anchieta, deixa eu voltar para ele, aqui no texto do Anchieta, nós temos estrofes com 4 versos que o Gilberto chamou de quadra. Afinal de contas, os versos, as estrofes com 4 versos, elas são chamadas de quadras ou de quartetos? Aí está a minha pergunta, né? Nós chamamos essas estrofes de 4 versos de quartetos ou de quadras? É a minha pergunta. Quartetos ou quadras? Como é que nós chamamos? Tá? Vejam, eu comecei com o que era óbvio, mas eu estou chegando agora em algumas informações que não são tão óbvias e nem todo mundo sabe, tá? Nem todo mundo sabe. E nós, estudantes de letras, profissionais de letras, nós, mais do que qualquer um outro, nós devemos saber. Nós devemos saber, tá? Essa estrutura de estrofe com 4 versos, ela pode receber um dos 2 nomes. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Ela pode se chamar ou quadra, ou pode se chamar quarteto. Qual é a diferença de um para o outro? Eu vou explicar agora, para nós sabermos se isso aqui é uma quadra ou se isso aqui é um quarteto, tá? Tudo isso, pessoal, vai depender do que nós chamamos de métrica. Tudo vai depender da métrica. E o que é que nós chamamos de métrica em poesia? Métrica, nós vamos dizer que, entre aspas, métrica é o comprimento, né? Vejam que a palavra métrica deriva de metro, né? Deriva de metro, que é uma unidade de comprimento linear, né? Então, a métrica está ligada ao comprimento. Eu botei entre aspas, tá? Porque não é um comprimento de milímetros, de centímetros, tá? Não é por meio dessas unidades que nós verificamos o comprimento dos versos. Nós vamos verificar o comprimento dos versos a partir daquilo que nós chamamos de sílaba, e é uma informação óbvia, tá? É uma informação óbvia, todo mundo sabe o que é uma sílaba, ok? Mas na poesia, nós não vamos levar em consideração sílaba gramatical, tá? Nós não vamos levar em consideração a sílaba gramatical. Vou deixar escrita aqui por enquanto, tá? Mas já eu troco, eu tiro e vou deixar o termo que nos interessa, tá? Então, não interessa a poesia as sílabas gramaticais. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse primeiro verso, as sílabas gramaticais, tá? Quantas sílabas gramaticais nós temos? Nós temos, ó, eu vou separar com as barras verticais, tá? Nós temos O, uma sílaba. Nós temos que, 2 sílabas. Nós temos pão, outra sílaba. Nós temos O, outra sílaba. Nós temos que, outra sílaba. Co, outra sílaba. Mi, outra sílaba. E da, outra sílaba.
Vejam, nós temos aqui, nós vamos contar agora, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 sílabas gramaticais. O que é uma sílaba gramatical, professor? É a sílaba conforme a gramática conceitua. O que é uma sílaba na gramática? Né? São 2 ou mais fonemas pronunciados de uma vez só. Certo? Isso é uma sílaba. Ok? O mi, o fonema do M e do I são pronunciados de uma vez só. Do mesmo jeito, o da, o fonema do D e do A são pronunciados de uma vez só. Isso é uma sílaba gramatical, tá? Então, nós temos aqui nesse verso 8 sílabas gramaticais. No verso de baixo, no segundo verso, O, uma sílaba, que, 2 sílabas, de, 3, vi, 4, no, 5, man, 6 e já 7. Nós temos 7 sílabas gramaticais, tá? O próximo verso, o terceiro, se, nos, da, no, san, to, ao, tá. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Nós temos, ó, no primeiro verso, nós temos 8 sílabas. Eu vou escrever aqui. 8 sílabas gramaticais, tá? Vou separar aqui um pouquinho o que eu estava falando, né, sobre quadra, já eu retorno a isso, tá? No segundo verso, nós temos 7 sílabas gramaticais, deixa eu escrever aqui embaixo, tá? Nós temos 7 sílabas gramaticais, e aí eu vou, deixa eu encurtar aqui isso, deixa eu tirar isso aqui, tá? Nós temos 7 sílabas gramaticais no segundo. No terceiro, nós temos 8 sílabas gramaticais. E vamos ver o último, o verso da estrofe. Nós temos K, da, de, a. Nós temos 4 sílabas gramaticais. Tá? 4 sílabas gramaticais. Então, nós temos, gramaticalmente, nós temos 8 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo, 8 no terceiro e 4 no último. Só que, para nós, no estudo de poesia, na análise estrutural de um poema, não nos interessa a sílaba gramatical. O que nos interessa vai ser a sílaba que nós chamamos de poética. Sílaba poética. E aí, o número de sílabas poéticas nem sempre é igual ao número de sílabas gramaticais. Às vezes coincide, mas nem sempre. Por exemplo, no primeiro verso, né, voltando aqui, ó. O O também é uma sílaba gramática, uma sílaba poética, coincide. O que também, tá? Pão também. O também. Que também. Co também. E o mi também. Poeticamente, nós só vamos contar até o mi, que eu vou colocar com negrito e sublinhado. Nós não vamos contar a sílaba da na palavra comida. Por quê? Poeticamente falando, nós só contamos até a sílaba tônica da última palavra. Nós só contamos até a sílaba tônica da última palavra de cada verso. Então, a última palavra é comida, tá? Essa é a última palavra, tá? E a sílaba tônica dela é mi.
Então, nós só vamos contar até aqui, só até o mi, tá? Então, vamos contar, ó. Ó, uma, que, duas, pão, três, ó, quatro, que, cinco, co, seis e mi, sete. Então, vejam, o primeiro verso tem 8 sílabas gramaticais, mas só tem 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas. Então, vejam que não coincidiu, né? O número de sílabas gramaticais não era igual, não é igual ao número de sílabas poéticas. Na análise estrutural de uma poesia, o que interessa são as sílabas poéticas, que eu vou deixar aqui com um negrito para chamar a nossa atenção, tá? O que interessa é a sílaba poética e não a sílaba gramatical. Vamos ver o segundo verso, né? Repito, a gente conta até a sílaba tônica da última palavra. A última palavra é manjar e a sílaba tônica dela é já. Manjar. Então, nós vamos contar até já, que eu vou colocar com negrito e sublinhado também. Tá? Vamos contar. Ó, uma, que, duas, de, três, vi, quatro, no, cinco, man, seis e já, sete. Vejam, também tem 7 sílabas poéticas. Aqui coincidiu, né? O número de sílabas gramaticais é exatamente o mesmo número de sílabas poéticas. Coincidiu, tá? Mas nem sempre coincide. Ok? Vamos ver o terceiro verso. A última palavra é altar e a sílaba tônica é tar, que eu vou colocar aí com negrito e sublinha, tá? Então, nós vamos contar até a sílaba tar. Vamos lá. Se, uma, nos, duas, da, três, no, quatro, são, cinco. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Por quê? Gramaticalmente, to é uma sílaba e ao é outra sílaba, gramaticalmente. Mas, poeticamente, essas duas sílabas, elas vão se fundir em uma sílaba só. Eu vou tirar essa barra aqui que separa o to e o ao. E eu vou botar aqui um marca-texto amarelo para chamar a atenção de vocês. Olha só como é que vai ficar isso aí, pessoal. Na poesia, eu vou falar isso olhando para vocês, tá? Lembrem-se que um texto poético, ele é um texto musicalizado. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando aqui no chat. Eu já disse, pessoal, querem falar, peçam a palavra. Eu não estou visualizando o chat, tá? Deixa eu ver. Professor, se tiver mais de uma sílaba tônica, impossível, Jéssica. A última, cada palavra só tem uma sílaba tônica, Jéssica. É impossível uma palavra ter 2 sílabas tônicas, tá? Toda palavra só tem uma sílaba tônica. O que é que nós chamamos de sílaba tônica? É aquela que nós pronunciamos mais forte. Não existem palavras com 2 sílabas tônicas, não existem, tá? Não existe, ok? Mesmo palavras que são compostas, como guarda-chuva, tá? A sílaba tônica de guarda-chuva é chu, guarda-chuva, ok? Mesmo em palavras compostas, tá? Inconstitucionalissimamente, ó, é uma palavra composta aí por sufixos, prefixos, tá? Mas só tem uma sílaba tônica, é o men. Inconstitucionalissimamente, tá? Cada palavra só tem uma sílaba tônica, não existem duas. Tá? Deixa eu ver o que é que o Breno está dizendo. As palavras, no geral, só possuem uma sílaba tônica. Exatamente. Muito bem, Breno. Tá? O que muda é a posição dela. Tá? E é isso mesmo. Pode ser
Não no começo, a gente diz que é no final, tá? É a última, aí ela é uma palavra oxítona, tá? Pode ser a penúltima, aí nós dizemos que a palavra é paroxítona, e pode ser a antepenúltima, nós dizemos que ela é proparoxítona, tá? Ok? Então, as posições das sílabas tônicas só podem ser essas três, ou a última sílaba, ou a penúltima, ou a antepenúltima, nunca antes disso. A palavra pode ter 20 sílabas, tá? Eu não sei quantas sílabas tem constitucionalissimamente, tá? Nunca contei de cor. Hoje já tem palavra maior do que essa, tá? Mas na minha época a maior era inconstitucionalissimamente. Hoje já tem outras maiores, né? São palavras relativas a equipamentos médicos, a doenças, aí já tem palavras maiores. Mas inconstitucionalissimamente, ó. Inconstitucionalissimamente. 12 sílabas. Não importa se ela tem 12 sílabas ou mais. A sílaba tônica sempre vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Só essas aí, certo? Ok, Jéssica? Entendido? Entendido? Então, sempre cai na sílaba tônica da última palavra, certo? No caso aí, Santana. Ó, são duas palavras, mas elas estão formando uma palavra só. Qual é a sílaba tônica? Não é san. Se fosse a palavra santa, aí a sílaba tônica seria san. Se fosse somente a palavra Ana, aí a sílaba tônica seria a, de Ana, tá? Mas como é uma palavra só, formada por duas outras, Santana, aí a sílaba tônica é tan. Santana, certo? Toda palavra só tem uma sílaba tônica, não tem mais de uma, ok? E é essa sílaba tônica da última palavra que vai marcar o fim da contagem de sílabas poéticas no verso. Tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo. Toda poesia, pessoal, ela é musicalizada, ela tem ritmo, ela tem musicalidade. Toda poesia tem ritmo, tem musicalidade. Certo? Pronunciar uma poesia, recitar uma poesia é como cantar. É como cantar. E na musicalização, na ritmização da poesia, nós fundimos determinadas sílabas. Principalmente as sílabas finais de algumas palavras, quando uma palavra termina com vogal e a palavra seguinte começa com vogal, normalmente nós, na musicalização, nós juntamos essas sílabas. É o que acontece aqui no terceiro verso do poema do Santíssimo Sacramento de José de Anchieta. Eu vou voltar aí o texto para vocês. Nesse verso aqui, pessoal, nós vamos juntar o to e o al. Olha só, vou musicalizar isso aí, ó. Tá? Se nos dá no santo altar, se nos dá no santo altar. Vejam, eu não digo musicalizando no santo, aí paro e depois digo altar. Não. Musicalizando, a gente acaba juntando. Opa! A gente acaba juntando a sílaba to no final de santo com a sílaba al no início de altar. Peraí, pessoal, que eu fiz alguma besteira aqui. Pronto, voltei aqui ao texto, que saí do texto sem querer. Então, nós acabamos juntando, pessoal, essas duas sílabas aí, ó. O to de santo e o al de altar. Vejam que uma palavra termina com vogal e a seguinte começa com vogal. Normalmente, essas sílabas finais e iniciais com vogais, elas se fundem. Então, esse toala aí vai ser uma sílaba só. Vou repetir a musicalização. Se nos dá no santo altar.
Poeticamente falando, o to e o al vai ser pronunciado como uma sílaba só poética, certo? Uma sílaba só poética. Vamos contar agora, ó. Si, uma, nos, duas, dá, três, no, quatro, san, cinco, e tual, seis, e tá, que é a sílaba tônica da última palavra, sete. Vejam, o verso tem 8 sílabas gramaticais, mas só tem 7 sílabas poéticas. Não coincide o número de sílabas poéticas com o número de sílabas gramaticais no terceiro verso, justamente por causa desse fenômeno aqui poético, né, de fusão de duas sílabas, ok? Para encerrar essa explicação aqui, eu voltar para a questão de quadra ou quarteto, tá? Eu vou para o último verso. Vejam, o último verso tem 4 sílabas gramaticais. Vamos ver quantas sílabas poéticas ele tem. A última palavra é a palavra dia, né? Dia tem como sílaba tônica a sílaba inicial, di, eu vou colocar com negrito e com sublinha. Então, eu vou contar só até o ti, vou tirar a última barra aí, porque eu não vou contar o a. Eu só vou contar até o di, tá? Então, K, primeira sílaba, da, segunda, e di, terceira. Não conto o A, porque é depois da sílaba tônica, não conta. Então, vejam, o último verso tem 3 sílabas poéticas. Tem 4 sílabas gramaticais, mas tem 3 sílabas poéticas. Vejam, os 3 primeiros versos têm 7 sílabas e o último tem 3 sílabas poéticas. É justamente essa quantidade de sílaba, esse comprimento do verso que nós chamamos de métrica. Tá? O que é a métrica? Deixa eu pegar esses nomes aqui e botar aqui embaixo, na segunda estrofe, tá? Para ficar melhor organizado aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, que aí fica melhor organizado, pessoal. Só um minutinho. Pronto. Então, é justamente esse comprimento aí que nós vamos chamar de métrica. E a métrica, ela não se interessa pelas sílabas gramaticais. A métrica, ela é determinada pelas sílabas poéticas. Faltou um S aqui em todas as palavras. Tá? Ok? A métrica, esse comprimento, leva em consideração as sílabas poéticas. Essa divisãozinha aqui que eu acabei de fazer nos 4 versos da primeira estrofe. Isso é sílaba poética, tá? É esse comprimento aí, entre aspas, lembrando que não é comprimento em milímetro, não é comprimento em centímetro, não é comprimento em número de palavras, não é comprimento em número de sílabas gramaticais, é o comprimento medido a partir das sílabas poéticas. Das sílabas poéticas. Me deem um retorno. Vocês estão entendendo o que é métrica? Ah, professor, a gente já viu isso aí. Eu sei que vocês já ouviram falar de métrica, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês não entende com detalhes o que é a métrica. Vocês estão entendendo agora o que é a métrica? A métrica é o comprimento, é a medida do verso. Não em milímetros, não em centímetros, mas é a medida do verso em sílabas poéticas. Não interessa a sílaba gramatical, mas sílaba poética. Ok? Pronto. A maioria aqui está entendendo. Que bom, né? Então, é a métrica que vai dizer qual é o nome da estrofe. Estrofes de 4 versos. Como eu já disse, uma estrofe de 4 versos, ela pode se chamar quadra, como o Gilberto falou,
mas ela pode se chamar também quarteto. Qual é a diferença entre uma quadra e um quarteto? A diferença entre a quadra e um quarteto é justamente a métrica dela. É justamente a métrica dela. Nós chamamos de quadra apenas as estrofes que têm 4 versos, mas são versos que têm, no máximo, 7 sílabas. No máximo 7 sílabas. Poéticas, tá? Gramaticais, não. Então, se um verso tem a métrica de, no máximo, 7 sílabas poéticas, uma estrofe com 4 versos assim, ela vai ser chamada de quadra. Se os versos, os 4 versos de uma determinada estrofe têm mais de 7 sílabas poéticas, nós vamos chamar, né? Nós vamos chamar essa estrofe de quarteto, ok? Nós chamamos de quarteto, tá? Professor, vou ter que sair agora, vou na médica com meu pai. Presente. Ok, Anderson. Saúde aí pro seu pai, tá? Então, pessoal, o que é uma quadra? A quadra é uma estrofe com 4 versos, todos eles tendo menos até 7 sílabas. De 7 para menos sílabas, tá? No máximo 7 sílabas. O que é um quarteto? É uma estrofe com 4 versos, em que esses versos têm mais de 7 sílabas. Pode ter 8, 9, 10, 11, 12, tá? Tem versos com até 14 sílabas, né? Que para mim, na verdade, é o uso de 2 versos com 7 sílabas que colocaram na mesma linha, né? Mas há quem conte versos com 14 sílabas poéticas, tá? Ok? Então, essa é a diferença. É a métrica. Se os 4 versos têm no máximo 7 sílabas, é uma quadra. Se tem mais de 7 sílabas, é um quarteto. Voltando ao nosso texto. Aí eu pergunto agora de novo e vocês vão poder responder com toda a segurança possível. Essas estrofes aqui, pegando a primeira, né, que nós já fizemos aqui a medida dos versos. E aí eu quero ensinar uma palavra nova para vocês, tá? Isso aqui que nós fizemos, dividindo as sílabas poéticas, nós chamamos de escansão. Escansão. Tá? Vou botar aqui com letra maiúscula. Escansão. O que é escansão? Que vem do verbo escandir, né? Que vem do verbo escandir. O que é escansão? Escansão é essa divisão do verso em suas sílabas poéticas, tá? Escandir um verso é fazer o que eu fiz aqui. Dividir o verso em suas sílabas poéticas. Ok? Todos entenderam o que é escansão e o que é escandir? Me dê aí um retorno, pessoal, porque isso aqui já não são coisas tão óbvias, tá? Embora algumas pessoas saibam, mas nem todos sabem, tá? Nem todos sabem. E vocês, como estudantes de letras, precisam sair desse curso sabendo, tá? E se saírem sem saber, tá? É por culpa de vocês, tá? Porque eu vou ensinar. Eu vou ensinar e vocês têm tudo para aprender. Só não aprenderão se não quiserem, tá? Então, nós estamos aqui fazendo a escansão. A partir da escansão da primeira estrofe, a primeira estrofe, pessoal, eu pergunto, é uma quadra ou é um quarteto? A primeira estrofe. Quero ver se vocês aprenderam. A primeira estrofe é uma quadra ou é um quarteto? Uma quadra, professor. Muito bem. E aí uma pergunta óbvia, né? Mas é para verificar aí o aprendizado de vocês e eu não me canso de repetir, porque repetição é um recurso didático, tá?
por que que é uma quadra? Por que que a primeira estrofe é uma quadra? Por conta da divisão, até 7 sílabas poéticas é considerado uma quadra. Tá, quando você diz assim, quando tem até 7 sílabas poéticas é uma quadra. Na verdade é um verso, né? Em relação em relação à estrofe no todo, quando a contagem de sílabas poéticas dentro de cada verso é até 7 sílabas poéticas. Tá, e se essa estrofe tiver 5 versos de 7 sílabas, é uma quadra? Não entendi, professor. Você pode repetir? E se a estrofe tiver 5 versos, todos eles com 5 sílabas, isso é uma quadra? Não, porque ele vai estar excedendo também o número de versos permitido pela estrofe. Pronto, então redefina quadra, usando essa nova informação. O que é uma quadra? Quadra é entendido como uma estrofe composta por 7 versos, em que cada verso tem até 7 sílabas poéticas. Na verdade, você pensou uma coisa e disse outra, Gilberto, mas você está certo, tá? É porque você disse assim, é uma estrofe composta por 7 versos, né? Na verdade, são Isso, 4. 4 versos. 4 versos é até 7 sílabas poéticas por verso. Isso, muito bem. Agora ficou definido bonitinho e todo mundo já sabe o que é uma quadra e o que é um quarteto. No soneto, pessoal, a grande maioria das 2 primeiras estrofes são quartetos, porque a grande maioria tem 10 sílabas. A grande maioria dos versos de um soneto é de 10 sílabas. A grande maioria. Por isso, no soneto, nós temos 2 quadras e não. Desculpa. Nós temos 2 quartetos e não 2 quadras. Tá? Então, vocês já estão aprendendo aí algumas informações, tá? Que são mais técnicas que nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, ok? Então, o poema do Santíssimo Sacramento, do José de Anchieta, ele é todo formado por quadras, tá? Nós fizemos a escansão da primeira estrofe, que nós já vimos que é uma quadra. Eu vou apagar aqui o nome quarteto, porque nós já sabemos que não é um quarteto, é uma quadra. Eu vou deixar aqui com negrito, tá? É uma quadra, ok? E se nós fizermos a escansão de todas essas estrofes, nós vamos ver que todas elas têm a mesma estrutura. Tem a mesma estrutura. Todas elas são formadas por estrofes de 4 versos, todos os versos, os 3 primeiros com 7 sílabas e o último com 3 sílabas. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma outra estrofe. Vou pegar a terceira, aleatoriamente, tá? Ó, vou expandir aqui, ó. I, pa, ra, que, nos, com, for. Aí nós vamos contar até o for, que é a sílaba tônica. Vejam, são 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Segundo verso. Si, dei, show, no, sa, cra, men. Aí nós contamos até o men, que é a sílaba tônica. Podem ver aí, são 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terceiro verso. Pa, ra, dar, nos, com, ao, men, até a sílaba tônica. Podem ver aí, são mais 7 versos. Igualzinho à primeira estrofe. Os 3 primeiros versos têm 7 sílabas. E o último, vocês vão ver aqui, tem 3 sílabas. Su, a, gra, até a sílaba tônica da última palavra. 3 versos, 3 sílabas, desculpa. Tá? Vejam, essa terceira estrofe, ela também tem 3 versos com 7 sílabas poéticas e um verso com 3. Eu, a partir de agora, pessoal, não vou mais chamar sílaba poética, tá? Vou chamar só de sílaba.
entendam que eu não estou falando de sílaba gramatical, estou falando de sílaba poética. Sílaba poética, ok? Então, todos os versos aqui, eles têm, os 3 primeiros são de 7 sílabas e o último de 3 sílabas. Todas as estrofes são iguais. Todas. Metricamente falando, tá? E aí eu vou apagar aqui. Não, deixa aí. Tá? Metricamente falando, todas as estrofes são iguais. São quadras com 3 versos de 7 sílabas e um verso com 3 sílabas. Todas são iguais. Todas, sem exceção nenhuma. Todas, sem exceção nenhuma. Tá? Analisar isso, pessoal, é analisar a estrutura, né, de uma poesia. Deixa eu ver, um cordelista com toque sofre bastante com isso. Sofre. E é esse o grande elemento dificultador da poesia, Gilberto. Porque é verdade que existem poetas que têm uma facilidade gigantesca para essa questão de métrica. Eu fico olhando a quantidade de versos que Camões escreveu, pessoal. Camões, ele devia ter uma facilidade gigantesca nessa questão da métrica, mas nem todos têm, tá? Poesia, como diziam os parnasianos brasileiros, principalmente Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, né? Como dizia lá a tríade parnasiana, tá? Poesia, pessoal, é trabalho, é suor. É suor, não cai do céu não, pessoal. Quem acha que poesia vem por inspiração e o camarada fecha o olho aqui e os versos vêm já prontinhos, ah, meu Deus do céu, não é assim não. Dá trabalho, meu filho, você montar isso aí, você encaixar isso dentro da quantidade de sílabas, não é fácil não, né? Eu estou pesquisando sobre isso e eu vi que um verso com 7 sílabas pode ser chamado de heptassílabo. Isso está correto? Está, ô Breno. Só que existe um nome mais apropriado, tá? E eu vou dizer aqui ele para vocês, tá? Vou voltar lá e vou escrever lá para ficar registrado aí na aula também, tá? Esses versos com 7 sílabas, pessoal, tá? Deixa eu botar aqui embaixo, ó. Versos com 7 sílabas. Nós chamamos popularmente de redondilho maior, tá? Redondilho maior. Por que é redondilho maior? Porque tem o redondilho menor. O redondilho menor é com 5 sílabas. E o redondilho maior é com 7, tá? Também pode ser chamado de heptassílabo, como o Breno mencionou aí. Heptassílabo, tá? Ou heptassílabo ou redondilho maior, certo? Popularmente, nós chamamos de redondilho maior. O que são redondilhas? Como são versos, Gleidson, né? Como são versos, e o verso é uma palavra masculina, né? Aí nós chamamos redondilho, tá? Para concordar com o masculino do nome verso, tá? Então são redondilhos maiores, ok? E aí dá trabalho, pessoal, para você escrever poesia dá trabalho, dá trabalho. Quem já tentou escrever sabe. O Gilberto aí costuma escrever cordel, né? Eu de vez em quando escrevo aqui alguns versos também, né? E quem já escreveu seguindo métrica não é fácil. Para você escrever um verso livre, né? Para você escrever um verso livre sem métrica é fácil. Qualquer um escreve. Qualquer um escreve, tá? Não é querendo menosprezar quem escreva versos livres não, tá?
Não é querendo menosprezar, não. Mas escrever verso livre, meu povo, qualquer um escreve. Basta Professor, você colocar, basta você colocar o texto em linhas, né? E aí você pode botar uma linha maior, uma linha menor, sem se preocupar com métrica nenhuma. Para escrever assim é fácil, qualquer um escreve. Quero ver escrever em metro, escrever seguindo uma métrica, né? E além da métrica ainda tem outra coisa a mais que eu já vou mostrar para vocês. Diga, Gilberto. o pior não é nem só seguir a métrica, professor. O pior é seguir a métrica com rima perfeita. Pronto, eu vou entrar nessa questão agora, Gilberto, tá? Então, olha, nós estamos analisando, pessoal, a estrutura desse texto. Vejam que analisar a estrutura de um texto em verso é diferente de analisar a estrutura de um texto em prosa. Vocês lembram como foi que nós analisamos a estrutura da carta do Caminha na semana passada? E hoje nós estamos analisando a estrutura desse texto, que é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Deixa eu ver aqui. Versos escandidos emitem um ar de paixão e esmero muito valioso. Sem dúvida nenhuma, um verso com métrica e rima é algo fantástico. Tá? É algo fantástico. Você lê um poema de Camões, você lê um poema de Olavo Bilac, você lê um poema de poetas que seguiam uma métrica, é fantástico. Você lê Bocage, você lê, enfim, tem poetas que são fantásticos. Você lê o nosso Gregório de Matos, você lê o nosso Botelho de Oliveira, todos esses autores nós vamos ver, com exceção do Bocage, que é da literatura portuguesa, tá? Mas os brasileiros nós veremos aqui na grande maioria deles. Ok? Então é muito belo. Um texto poético, tá? Dentro da regra da poesia formal, é muito bonito. Não tiro a beleza também de um verso livre. Tá? Tem versos livres que são muito belos. Né? São muito belos. Mas a musicalidade, o ritmo de uma poesia metrificada e rimada é incomparável. É incomparável. Tá? Então, voltando ao nosso texto, que a hora voa, pessoal. Estou olhando aqui, já são 8h30, quero já encerrar minha aula, tá? Voltando ao texto, outra coisa que nós vamos analisar na estrutura de um texto poético, além da métrica, é justamente a rima. O que é que nós chamamos de rima? A rima está relacionada aos sons com que o verso termina. Tá? Eu vou apagar aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui do lado. Não, vou colocar bem aqui no meio. Pronto. Vai dar certo aqui. Então, olha. A rima nós identificamos também a partir da sílaba tônica da última palavra, só que nós pegamos só da vogal para o final da palavra. Por exemplo, a palavra comida é a última do primeiro verso. Aí nós vamos pegar a rima e vamos dizer que rima é apenas ida. Ida. Por que não mida, professor? Porque a rima só considera da vogal da sílaba tônica para o final da palavra. Então, a vogal da sílaba tônica, que é mi, é o i. Então, nós vamos pegar o som final, ida, tá? Que eu vou destacar aqui, deixa eu ver como. Deixa eu arranjar aqui uma forma para destacar isso. Eu vou tirar a sublinha aqui do mi, tá? Vou tirar a sublinha do mi e vou botar a sublinha aqui na rima agora, tá? Então, tá aí a rima, ó, rima ida, ok? No segundo verso, nós vamos dizer que a rima é ar, tá? Nós pegamos somente a partir da vogal. Então, a rima da primeira é ida e a rima da segunda é ar. A rima da terceira é também ar, tá? Eu vou tirar a sublinha do T, tá? E vou deixar só no A. Vou tirar a sublinha do J aqui também e vou deixar só no ar. Tá? Então, a rima do primeiro verso é ida, a rima do segundo verso é ar, do terceiro também é ar, tá? E a rima do terceiro verso é
ia, ia. Ok? Deixa eu tirar aqui a sublinha do D e vou botar a sublinha no dia. No ia. Pronto, então nós temos, ó, a rima ida. Nós vamos nomear, pessoal, as rimas com as letras do alfabeto, letras maiúsculas, certo? Nós vamos colocar nós vamos dar nomes para as rimas com as letras do alfabeto. Então, a rima ida eu vou chamar de rima A. Na primeira estrofe, vamos procurar se tem mais alguma rima ida, que nós chamamos de A. Não tem, porque o segundo é A, o terceiro é A também, e o quarto é ia. Então, só tem essa rima A. Então, vamos para o segundo verso, né, que é a rima ar. Nós vamos chamar essa rima ar de rima B. De rima B. Por que B, professor? Porque nós vamos seguir a ordem das letras no alfabeto. Tá? Tem algum outro verso com a rima ar? Tem. Aqui o terceiro verso tem a mesma rima, então eu vou chamar a rima do terceiro verso de B também. Tem algum outro verso com a rima A? Não. Então eu vou passar para o próximo verso. O próximo verso, que é o último, tem rima ia, que eu vou chamar de C. Vou chamar de C. Então, a rima da primeira estrofe, nós vamos dizer que a rima da primeira estrofe é A, B, B, C. E nós escrevemos isso aí assim, ó, tá? A rima da primeira estrofe é A, B, B, C. É assim que nós nos referimos à rima de uma estrofe, pelas letras da rima. Ok? Eu vou pegar a segunda estrofe, porque a segunda estrofe tem uma relação de rima com a primeira. Ó, o último verso da primeira estrofe terminou com a rima ia. Vejam que a mesma rima da palavra Maria, tá? Também terminou com a rima ia. Eu vou chamar de C também, tá? Vou chamar de C, rima C. O próximo verso, mandou. A rima é ou. Eu vou chamar de rima D. Professor, por que a gente não começa de novo na segunda estrofe? Por uma razão que eu vou já falar para vocês, tá? Como eu já conheço esse texto muito bem, já analisei esse texto trocentas vezes, tá? Eu sei que a rima do poema inteiro se repete a cada duas estrofes. Tá? A rima se repete a cada duas estrofes. Por isso eu estou analisando as duas estrofes juntas. Tá? Então vejam, o terceiro verso também tem rima ou, que eu vou chamar de D também. Tá? E a última estrofe tem rima ort. Ort. Lembrando que a sílaba tônica é mor, e a rima nós pegamos a partir da vogal da sílaba tônica. Então, orte, que eu vou chamar de rima é. Rima é. Nós dizemos que a rima das estrofes, tá? A rima das estrofes desse poema, elas estão organizadas em pares. E essas estrofes, elas estão organizadas com a rima assim, ó. Tá? A, B, B, C, C, D, D, E. Tá? Vejam que o último verso da primeira estrofe de cada par rima com o primeiro da estrofe seguinte. Isso já não acontece entre a segunda e a terceira. Aliás, até aconteceu aqui, ó, entre morte e forte. Tá? Então, eu vou retomar aqui o que eu estou dizendo, tá? Ele vai fazer... Vou retirar aqui o que eu estou dizendo, tá?
a informação que eu estou dando aqui para vocês não está precisa, tá? Eu acabei confundindo aqui com outro texto, tá? Então, nós vamos pegar, ó, a rima de cada estrofe isoladamente. Porque todas elas, ó, o último verso rima com o primeiro da estrofe seguinte. Todos eles, ó. Graça, a rima vai ser aça. Tá? Deixa eu botar aqui. Ó, vai ser aça, que vai rimar com fogaça, né? Ó, esforçados vai rimar com namorados. Transitória vai rimar com vitória. Divinal vai rimar com imortal. Contém vai rimar com bem. E assim até o final. Então, nós vamos analisar cada estrofe individualmente. Certo? Então, eu vou repetir aqui as letras, ó. Rima A, B, B, C. Todas as rimas, tá? A rima de todas as estrofes é A, B, B, C. Todas, todas. Se você olhar da primeira à última, o primeiro verso rima com o último da estrofe anterior, com exceção da primeira, né, que não tem nenhuma estrofe anterior, né? Os dois versos intermediários rimam entre si. Pode olhar, ó, manjar rima com altar, mandou rima com passou, sacramento rima com aumento, lutadores rima com vencedores, pão rima com deleitação, contentamento rima com sacramento, fome rima com homem. Professor, rima não, professor, rima. Fome rima com homem, tá? Rima com homem, sim. Tanto que a grande maioria vai falar homem, né? Ok? Então, embebeda rima com queda, sabores rima com pecadores. Então, todos os versos intermediários, o segundo e o terceiro, rimam entre si. E o último verso, ele sempre vai rimar com o da estrofe anterior. Essa é a estrutura de rima desse poema, tá? Essa é a estrutura de rima desse poema, pessoal. Tá? Vejam, é só isso que a gente analisa na estrutura de um poema? Não. Mas isso aqui são duas tarefas primordiais, imprescindíveis na análise estrutural de qualquer poesia. É a métrica e a rima. A métrica e a rima. Ok, pessoal? Então, olha, está diante de um texto em poesia, analisa a métrica dele, analisa a rima dele. É só isso? É não, tem mais coisa. Eu vou ensinar com os outros textos. Vocês estão vendo aí que eu estou já há mais de uma hora, falando só sobre métrica e rima dessas duas primeiras estrofes, praticamente as três primeiras estrofes. Tá? Ok? Lembrem-se, analisar um texto em prosa é diferente de analisar um texto em verso. Totalmente diferente uma coisa da outra. Totalmente diferente. Tá? São duas realidades completamente distintas. E uma tão necessária quanto a outra, principalmente quando se trata de um texto em versos. Só analisar a estrutura de um texto em verso é imprescindível. Se analisar um texto em verso e não falar da métrica e não falar da rima, você deixou de falar algo que é muitíssimo importante para qualquer texto poético. Ok? Gostaria de ter tido essa aula antes de escrever a apostila sobre cordel. Mas é assim mesmo, Beto. A gente vai vivendo e aprendendo, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu também não nasci sabendo, não, né? Eu tive o privilégio de possuir como professor de literatura brasileira nada mais, nada menos do que Rafael Sanzio de Azevedo, mais conhecido como professor Sanzio, um dos maiores nomes
da literatura, da crítica literária brasileira, pessoal. O professor Sânzio, né, foi um excelente professor. Tive a oportunidade de estudar com ele, né, tive a oportunidade de ler os livros deles. Eu tenho um livro aqui de teoria do verso, do Sânzio, né, e a gente vai aprendendo com a vida, né, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. É esse o desafio posto diante do ser humano, aprender a cada dia. Ok, pessoal? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Olhem só. Nós passamos aqui mais de 1 hora analisando somente a estrutura desse texto. Nós nem vimos o tema, nós nem vimos o assunto, nós não analisamos em nada o assunto, a temática do texto. Nós não vimos em nada as relações intertextuais, nós não vimos em nada uma análise linguística, nada disso. Nós não vimos em nada uma análise narratológica. Mas, professor, o texto não é poético? Tem poesia que narra também. O que é a epopeia? Não é um texto em verso narrativo? Tá? Então, não é só prosa que narra, não, tá? A poesia também narra, ok? Então, vejam que nós não fizemos uma análise temática, nós não fizemos uma análise intertextual, nós não fizemos uma análise linguística, nós não fizemos uma análise narratológica, nós não fizemos uma análise, nenhuma dessas análises. Nós ficamos na aula de hoje somente numa análise estrutural. E nessa análise estrutural, nós passamos aqui a aula inteira falando só sobre algumas poucas questões sobre métrica e rima. Tá? Ok? Mas vocês devem ler o texto, já deveriam ter lido, tá? E eu vou encerrar só falando rapidamente sobre o tema do texto, tá? Para vocês, qual é o tema do texto? E aí, depois disso, nós encerraremos, tá? Para vocês, qual é o tema desse texto? Qual é o assunto tratado nele? Vamos lá. A salvação por meio de Jesus, que ele descreve muito Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Ok. Então, nós temos aí Se nós fôssemos colocar tudo isso que você disse, Franzé, eu posso lhe chamar de Franzé? Ou Pode, você tem professor. preferência? Você tem alguma preferência? Pode chamar. Ok. Então, Franzé, se nós fôssemos pegar tudo que você disse aí com diversas palavras, e nós fôssemos usar uma palavra só uma palavra, nós diríamos que essa temática é uma temática o quê? Para usar uma única palavra. Religiosa? Uma temática religiosa. Tá? É isso aí mesmo. Então, o tema desse poema do Santíssimo Sacramento é um tema religioso. Uma temática religiosa. Vai falar sobre o que já está indicado claramente no próprio título, né, do Santíssimo Sacramento. Qual é o Santíssimo Sacramento de acordo com o texto? Qual é o Santíssimo Sacramento de acordo com o texto aí? A Eucaristia, né, que na igreja de vertente evangélica, protestante, né, recebe um outro nome, né? A Eucaristia é dentro do cristianismo católico, né? E no cristianismo evangélico, como é que nós chamamos, né? Chama-se de ceia, a Santa Ceia. Né? Esse é o assunto aí tratado, né? O Santíssimo Sacramento, para o eulírico, certo? E eu não vou entrar nessas questões de eulírico hoje, mas vou entrar posteriormente, ok? Para o eulírico, o sacramento mais santo, o sacramento mais elevado de todos é justamente a Eucaristia ou a Santa Ceia. Tá? É uma temática claramente religiosa. Para ser mais específico, é uma temática religiosa do cristianismo.
né? Anchieta era padre, tá? Era padre. Ok, Gilberto? Ele era padre jesuíta, tá? Inclusive foi perseguido aqui no Brasil depois da época do não os jesuítas foram perseguidos aqui no Brasil depois da época do Marquês de Pombal. Quem já leu a história sabe, né? Ok? E os jesuítas, eles fizeram um trabalho de catequização dos índios brasileiros, né? E é justamente por esse motivo que esse tipo de literatura aqui, ele é chamado de literatura de catequese, porque tem o propósito claramente de ensinar a religião europeia aos habitantes dessa terra recém-encontrada, recém-usurpada, né? Ok? Então, os jesuítas, eles catequizavam através da literatura, certo? Então, dentro desse momento que fica conhecido como literatura das origens, nós temos dois tipos de literatura. Nós temos a literatura de informação, que é aquela do modelo lá da Carta do Pero Vaz de Caminha, e nós temos a literatura de catequese, que é semelhante a essa aqui do José de Anchieta, que tem o propósito de catequizar os índios. Ele foi um missionário jesuíta. Sim, Gilberto. Era isso que você queria perguntar quando levantou a mão, Gilberto? Isso, professor. Se eu não me engano, eu assisti, eu acho que foi até no próprio IFCE, não lembro bem, mas eu assisti um filme voltado às missões que citava ele nesse momento. Achei parecido o nome, por isso que eu perguntei. Qual era o título do filme? A O Missão? título é A Missão, justamente. Muito bom, vale a pena assistir. Vale a pena assistir A Missão. Retrata ali o trabalho dos missionários jesuítas aqui no Brasil. Tá? Vale a pena. Então, esse tipo de literatura aqui é uma literatura de catequese. Tá? Uma literatura de catequese. Ok? Vejam, pessoal. Vejam o tanto de análise, de informações que nós podemos apresentar sobre um texto poético. Tá? A aula de hoje ficou principalmente numa análise estrutural. Estou falando aqui no finalzinho sobre uma análise mais temática, tá? Só para conferir aqui se vocês leram mesmo, né? Se vocês estão atentos ao texto, ok? Então, esse tipo de literatura é uma literatura de catequese. É uma literatura escrita principalmente pelos missionários jesuítas, e o Anchieta não foi o único, tá? Nós temos outros padres também que escreveram em épocas posteriores e na mesma época também, tá? Mas dessa época o mais conhecido é o Anchieta. De época posterior nós temos o Antônio Vieira, tá? O Antônio Vieira, que inclusive foi missionário aqui no Ceará, tá? O padre Antônio Vieira, nós vamos ver um texto dele também. Foi missionário jesuíta lá na Serra da Ibiapaba, trabalhou principalmente ali na região de Viçosa do Ceará, Tianguá, aquela região ali, lá na Serra Grande, tá? Até tem um distrito lá em Viçosa que o nome do distrito é Antônio Vieira. Distrito Padre Antônio Vieira, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Senão eu vou encerrar por hoje. Professor, o senhor terminou de ensinar sobre análise estrutural? Não. Toda aula que aparecer uma poesia, nós vamos falando sobre as diversas análises. Lembre-se, eu estou ensinando a vocês a aprender em como lidar com o texto. O que fazer quando estiver diante de um texto? Analisar esse texto. Analisar como? Analisar estruturalmente, analisar intertextualmente, analisar semanticamente, tematicamente, enfim, tá? A cada aula nós vamos ensinando aí o que é que vocês devem saber fazer com qualquer texto. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo?
Se tiver tudo certo, eu vou encerrar a aula de hoje. Enquanto isso, coloquem aí a última presença de hoje. Botem aí presente. Né? Presente. Botem aí pela última vez hoje. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Pronto, todos botaram presentes? Presente? Se não tem pergunta, eu vou encerrar aqui, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem, leiam o texto, tá? Infelizmente, eu não dá tempo você analisar tudo do texto, não dá. Vocês estão vendo, eu passei uma aula inteira, mais de uma hora, só falando da estrutura. Tá? Se eu fosse falar sobre estrutura, sobre tema, sobre relações intertextuais, sobre linguagem, sobre narratologia, sobre semântica, se eu fosse falar sobre tudo, pessoal, chegava de noite e a gente não terminava. Chegava de noite e a gente não terminava essa aula. Tá? Então eu tenho que ir escolhendo aqui qual é a análise que nós vamos fazer. Aí hoje eu privilegiei a análise estrutural. Certo? Leiam o texto, continuem lendo o texto, tá? Porque o nosso ator principal, o nosso artista é o texto, tá bom? Então, um grande abraço a todos. A Maria Liliane quer fazer uma pergunta, né? Pode ficar à vontade, levantou a mão, pode falar. Professor, eu queria só saber se é possível se eu ver se o meu nome está na lista de frequência. Aqui no Google Sala de Aula. É porque parece que eu fiz a matrícula e não foi concluído nessa disciplina. Como é seu nome completo? Maria Liliane Silva Cruz de Freitas. Aqui na disciplina, no Google Sala de Aula, está. Uhum. Deixe-me ver se está também no que acadêmico. Porque mais importante do que estar aqui no Google Sala de Aula é estar lá no que acadêmico. Tá? Deixa eu olhar lá, que eu já lhe digo aqui, já lhe dou a resposta, tá? Tá bom. Só um minutinho. Porque, pessoal, próxima semana eu vou retirar todos os alunos que estão aqui e não estão no que acadêmico. Só pode participar da disciplina quem está matriculado no que acadêmico. Tá? Então, se não estiver matriculado no que acadêmico, vocês precisam procurar a CCA, e aí essa parte não é comigo, tá? Não é comigo. Vocês precisam procurar a CCA para resolver o problema de vocês, certo? Então, tem que estar matriculado no que acadêmico, porque é lá que nós oficializamos toda a disciplina. Tá? Então, próxima semana, quem não estiver no que acadêmico, matriculado na disciplina de literatura brasileira no que acadêmico, eu vou retirar daqui da sala de aula do Google, certo? Porque é norma do IFCE, não é uma imposição, um autoritarismo meu, não. É uma determinação do IFCE, só pode participar da disciplina quem está regularmente matriculado nela, tá? Deixa eu olhar aqui. Maria Liliane Silva Cruz de Freitas. Maria Liliane, na disciplina de literatura brasileira 1, seu nome não está na relação, Maria Liliane. Certo. Não está na relação. Então, o que é que eu recomendo a senhora fazer? Procurar a CCA, manda uma mensagem para a CCA e ver o que é que aconteceu e tente regularizar lá. Tá certo, bom? Professor. Tá certo. Obrigada. Até a próxima semana eu ainda vou consentir, mas a partir da próxima semana aí eu já vou retirar todos aqueles que não estão matriculados no que é acadêmico. Tá bom, obrigada. Tá bom? Não é imposição minha não, tá, Liliane? É uma orientação do próprio IFCE, tá bom? Eu compreendo. Ok. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer? Se não, eu vou encerrar. Mais alguém? Ok, então até a próxima para todos. Diga, Reniel. Diga, Reniel, pode falar. O link da aula, cada semana é diferente? Cada semana é um link diferente. Por que eu faço isso?
porque colegas professores já tiveram experiências de sala invadida por vândalos. Por vândalos, tá? Eu já passei por essa experiência, não em sala de aula, porque toda semana eu mudo o link. Toda semana, tá? Mas eu já tive uma experiência negativa no evento que nós tivemos, agora recente, a primeira semana de letras. Convidei pessoas de renome nacionalmente para participar do evento, e durante o evento a sala no Google Meet foi invadida por pessoas que ficaram vandalizando, badernando, botando som alto, botando vídeo de imoralidade, de pornografia, né? Por quê? Porque o link estava disponível para todo mundo. Eu nunca passei por essa experiência em sala de aula justamente por causa disso, porque eu mudo o link toda semana, tá? Então, Reniel, a cada semana eu mudo o link. É um trabalho maior, mas toda semana eu mudo o link e só permito entrar, como orientação do próprio IFCE, só permito entrar quem usa o e-mail institucional. Ok, Reniel? Até alguns de vocês dizem que estão com dificuldade para acessar as atividades. O problema talvez seja porque estão tentando acessar com um e-mail que não é o institucional. Se você entrar pelo celular, normalmente o celular tem cadastrado um e-mail que não é o institucional. Aí você não consegue acessar as coisas do IFCE. Tem que ser com e-mail institucional. Tem que ser com e-mail institucional. Ok, Reniel? Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar a aula. Posso encerrar? Então, o silêncio eu vou entender como sim, tá? Então, vou encerrar. Até a próxima semana. Fiquem atentos ao mural. Vou postar aí a atividade da aula de hoje e vou postar o texto já da próxima semana, tá? Façam a atividade e leiam previamente o texto da próxima semana, tá? Um grande abraço a todos e a todas e se cuidem. Tchau, tchau.